Olha, um mistão, hein? O Tite esboçou o time titular para pegar o São Paulo nesse sábado, jogo 9h30 da noite, no estádio Morumbis. Um mistão, um time bem alternativo. Vou dar um spoiler. Gabigol vai ser titular, é isso mesmo. E aí a gente vai trazer todas as informações sobre esse time titular para pegar o São Paulo. E eu vou querer saber de vocês, torcedores. Vocês concordam com a decisão do técnico Tite ou não? Vocês fariam diferente? A gente vai contar já já. Tem novidades, tanto ruim quanto boa, na lista de relacionados do Flamengo também. E tem também novo candidato à presidência do Flamengo. É uma figura extremamente importante nos bastidores da Gávea. É isso mesmo. E tem novidades sobre o terreno para a construção do estádio próprio também. A gente vai falar sobre isso. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Falando rapidamente de política, Valim Vasconcelos, que foi VP, inclusive, de finanças na gestão do Rodolfo Landim, também participou da gestão do Eduardo Bandeira de Mello. Ele lançou oficialmente candidatura para presidente do Flamengo na eleição desse ano. E ele disse o seguinte: durante este semestre conversei com os candidatos e seus apoiadores em diversas oportunidades. E o que vejo é que nenhum deles possui ainda o elenco de propostas organizado, concatenado e detalhado. Longe disso. Como o prazo para a inscrição das chapas está se aproximando e atendendo a inúmeros pedidos de associados desconfortáveis com as atuais alternativas, decidi anunciar minha candidatura à presidência do Clube de Regatas do Flamengo. Faço isso com muito orgulho de quem sempre lutou e votou nos conselhos pelo melhor interesse para o nosso Flamengo. Então agora o Flamengo tem, vamos lá, Rodrigo Nduz, candidato da situação, que ele vai ter o apoio aí do Rodolfo Landim, obviamente. Tem o BAP, considerado o principal candidato da oposição, Maurício Gomes de Matos, e agora o Valim Vasconcelos também. Pois é, esses são os candidatos, pelo menos até o momento. E uma ação dessa atual gestão que eu considero muito boa, independentemente se foi por interesse político, eu não quero saber disso. Eu, como torcedor do Flamengo, eu sempre sonhei isso, sempre. Eu tive 2 sonhos como torcedor do Flamengo. Eu consegui realizar, que foi ver o Flamengo campeão da Libertadores, porque o Cabanhas me fez chorar muito de tristeza aquele dia no Maracanã. Não o Cabanhas, né? O Cabanhas fez o que tinha que ser feito. Na verdade, os jogadores do Flamengo com muita falta de vergonha na cara na ocasião. E o outro era ver o Flamengo ter um estádio próprio, para chamar de seu. Porque foi algo que os rivais sempre me zoaram, na época de escola, infância, resenha. Sempre falavam que o Flamengo não tinha estádio para jogar. E o Flamengo está muito próximo. E hoje o Flamengo anunciou nas redes sociais o pagamento, fez o Pix para a compra do terreno que conseguiu lá no gasômetro para a construção do estádio próprio. E o Flamengo disse o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que, nos termos do edital, após a publicação do resultado final que declarou o clube vencedor do leilão, realizou o pagamento do valor total de R$ 138.195.000 ao município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro já providenciou o depósito em juízo nos autos do processo de desapropriação. É isso, galera. Eu fico arrepiado novamente. Isso é um sonho que está sendo realizado. Um sonho. Eu espero, na paz do Senhor, estar vivo lá em 2029, ano previsto, para a inauguração, para poder ver isso de perto. E quem espera estar no Flamengo também é a Arrascaeta, sabe por quê? Porque ele deu uma entrevista à Flá TV e ele foi questionado sobre estar no Flamengo em 2029, ano, inclusive, que ele pode completar 10 anos vestindo a camisa do Flamengo, e a ideia é o lançamento do estádio no dia do aniversário do Flamengo em 2029. E ele disse o seguinte: estou em uma etapa totalmente feliz da minha vida, com a minha família aqui no Rio de Janeiro. A gente pensa, se Deus quiser, ter nossos filhos aqui. Então, ele dizendo que espera continuar no Rio de Janeiro. Eu não quero ver o Arrascaeta fora do Flamengo, a verdade é essa. Por mim, o Arrascaeta se aposenta no Flamengo. Mas a gente sabe que não tem como prever o futuro, não tem como controlar isso tudo. Então, enfim, fica aí a informação. Outra informação também, a gente trouxe no último vídeo que o Flamengo recusou uma proposta do Rennes. E fica um recado muito claro ao mercado. Não vai ser fácil tirar jogador do Flamengo. O Flamengo recusou
14 milhões de euros por um jogador de 28 anos do setor defensivo. Poucos clubes receberiam uma proposta como essa, de 14 milhões de euros, por um jogador zagueiro de 28 anos, que teve apenas uma passagem pela seleção brasileira. O Flamengo não só recebeu, como recusou. E o Flamengo vem colecionando propostas e recusando. Vamos lá. Rennes, pelo Fabrício Bruno, 14 milhões de euros. Bauer, por Wesley, 12 milhões de euros. Red Bull Bragantino, recentemente, Matheus Gonçalves, 6 milhões de euros por 70% do jogador. O Flamengo está dando recado ao mercado. Quer tirar jogador daqui? Vem pesado, mas vem com algo que seja irrecusável. Porque se não for irrecusável, nós não vamos fazer. Vender, por que o Flamengo, um mês atrás, aceitou vender o Fabrício Bruno para o West Ham e agora não aceita? Simples. Se fosse um mês atrás, o Flamengo teria tempo de correr atrás de uma reposição. Se vende o Fabrício Bruno hoje, o Flamengo vai ficar na zaga. Léo Ortiz, Léo Pereira e Davi Luiz. Sejamos francos, 3 ótimos jogadores. Mas se um tiver um problema sério de contusão, faz o quê? Vai ficar dependendo de jogador da categoria de base, botando essa pressão em cima de jovens jogadores? É claro que não. O Flamengo está certo em não vender o Fabrício Bruno. O Flamengo não precisa de dinheiro. Fazer uma analogia rápida. Você aí tem, sei lá, o seu carro custa 50 mil, beleza? Mas, cara, você não quer vender o seu carro, você não está precisando de dinheiro, graças a Deus, você está tranquilão, sua saúde financeira está tranquilona, e o seu carro ele vai te atender muito mais agora, nesse momento, do que você vendê-lo. Mesmo se vier uma pessoa e oferecer 70 mil reais nele, você vai pensar assim, pô, não vou vender. Esse carro está me atendendo, não preciso de dinheiro. Se eu vender agora, eu vou ter o trabalho de correr atrás de um outro. Será que esse outro vai me atender da maneira que está me atendendo aqui? Então, é basicamente assim que funciona hoje o momento do Flamengo no ponto de vista financeiro em relação à venda de jogadores. Sobre o jogo contra o São Paulo nesse sábado, jogo 9h30 da noite. Ai, meu Deus, que horário péssimo para quem trabalha com isso, porque eu trabalho pós-jogo. O jogo vai acabar 11h30, imagina a hora que eu vou conseguir dormir. Mas vamos encarar o problema. Como dizem por aí, criança reclama e adulto resolve o problema, então vamos encarar o problema. Everton Cebolinha, apuração minha, sofreu uma pequena contratura muscular na coxa direita e ainda não tem presença garantida no jogo de quarta contra o Palmeiras pela partida da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Tudo vai depender do processo de recuperação durante esse período. Então, contra o São Paulo, ele está fora. O Flamengo não divulgou isso, mas eu apurei com fontes do hospital que ele realizou exames médicos, que foi uma pequena lesão, não teve nem grau, foi uma pequena lesão, mesmo assim, no músculo. Mas é a terceira lesão muscular dele em um período de 7 meses. Algo precisa ser reavaliado, porque não é um jogador que sofre tantas lesões assim. Eu fiz um levantamento rápido, na época de Grêmio, ele teve uma lesão muscular. No Benfica, em 22 meses, uma lesão muscular. Então, algo precisa mudar, porque não está dando certo aí. De La Cruz, o Flamengo divulgou que relatou dores no joelho direito devido a um trauma direto ali no joelho e também não foi relacionado para pegar o São Paulo nesse sábado. A boa notícia é o Lohan retornando à lista de relacionados, ele está de volta. O Tite chamou esse jogador novamente para ser relacionado diante de tantas ausências. E, segundo apuramos, o Tite esboçou o Flamengo da seguinte maneira para pegar o São Paulo nesse sábado. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha na lateral esquerda, Alan e Léo Ortiz, os dois volantes, Matheus Gonçalves na vaga do Arrascaeta, Bruno Henrique retornando, depois de um longo período, por conta de um problema no tornozelo, longo período como desfalque, ele retorna e já retorna no time titular. Bruno Henrique na ponta esquerda, Gabigol na ponta direita e Carlinhos na vaga do Pedro. Lembrando que Pedro está suspenso e Luiz Araújo também está suspenso. Eu arriscaria dizer que se o Luiz Araújo tivesse à disposição, ele seria titular, o Gabigol não seria, o Carlinhos seria o substituto do atacante Pedro. Mas a gente nunca vai saber isso. Isso é apenas a minha opinião. Então esse é o provável time do Flamengo para pegar o São Paulo, recheado de reservas, mas reservas que sabem jogar muita bola. Bruno Henrique, Gabigol,
Carlinhos tem dado conta do recado. Léo Ortiz de volante tem dado conta do recado. Pô, a zaga, Léo Pereira, Davi Luiz, Rossi, bom goleiro. O Wesley na lateral direita tem dado conta do recado. Vinha na lateral esquerda. Gente, com todo respeito, esse time tem condições, mesmo que o São Paulo coloque o time inteiro de titular.